Imagine ser condenado à morte na Roma antiga e, diante de seus executores, fazer um último e estranho pedido: ser crucificado de cabeça para baixo. Por que um homem, em seus momentos finais, escolheria uma forma de morrer ainda mais agonizante? Essa é a história que a tradição nos conta sobre o apóstolo Pedro. E ela é apenas uma das 12 narrativas incríveis e muitas vezes brutais sobre o que aconteceu com os seguidores mais próximos de Jesus. Após os eventos dos evangelhos, a maioria deles desaparece dos registros oficiais, deixando para trás um mistério de 2000 anos. Neste vídeo, vamos investigar o destino final de cada um deles, abrindo um dossiê para cada apóstolo para separar o que é história documentada do que pertence a séculos de tradição. Nossa investigação começa com um único caso registrado na própria Bíblia, um fato histórico inquestionável. Dossiê: Tiago, filho de Zebedeu. Missão: Jerusalém. Relato da morte: a Bíblia é direta. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, lemos que ele foi executado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44. Fontes históricas: o Novo Testamento. A morte precoce de Tiago foi um choque para a igreja primitiva, provando que ninguém estava salvo e estabelecendo um precedente sombrio para o que estava por vir. Agora voltamos ao homem do nosso mistério inicial. Dossiê: Simão Pedro. Missão: sua jornada o levou ao coração do Império, Roma. Relato da morte. A tradição, apoiada por escritores antigos como Eusébio e Tertuliano, é forte e consistente. Condenado à morte durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64, Pedro teria se sentido indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Seu pedido para ser crucificado de cabeça para baixo se tornou um poderoso símbolo de sua devoção até o fim. Fontes históricas. Embora não esteja na Bíblia, é uma das tradições extra-bíblicas mais antigas e amplamente aceitas. O fato de os cristãos se recusarem a adorar o imperador era visto como traição, tornando-os alvos fáceis em tempos de instabilidade política. Ao lado de Pedro em Roma, outro gigante da fé enfrentou seu destino. Dossiê: Paulo de Tarso. Missão: suas viagens missionárias cobriram grande parte do Império Romano, mas seu fim também foi em Roma. Relato da morte. A tradição, unânime, apoiada por seus próprios escritos que antecipam o fim, afirma que ele foi decapitado durante a mesma perseguição de Nero. Uma morte rápida, um privilégio que seu status legal lhe concedeu. Fontes históricas. Similar a Pedro, a tradição é muito antiga e consistente, citada pelos primeiros pais da igreja. Do centro do império, viajamos para suas fronteiras. Dossiê: André. Missão: o irmão de Pedro teria levado sua mensagem para o norte em direção à Grécia. Relato da morte. A tradição, registrada em textos como os Atos de André, conta que ele foi martirizado na cidade de Patras. Para prolongar seu sofrimento, ele teria sido amarrado e não pregado a uma cruz em formato de X. Disse que, por 2 dias, ele continuou a pregar para a multidão, transformando sua execução em seu último e mais poderoso sermão. Fontes históricas. A história vem principalmente de textos apócrifos e da tradição da igreja, com a cruz em formato de X se tornando seu símbolo icônico ao longo dos séculos. Mas e aqueles que foram ainda mais longe, para além das fronteiras do mundo conhecido? Imagine a jornada inacreditável de Tomé. Dossiê: Tomé. Missão: para além do Império Romano, em uma jornada épica até a Índia. Relato da morte. Uma tradição fortíssima, ainda viva hoje entre as comunidades cristãs de São Tomé, na Índia, afirma que fundou várias igrejas no subcontinente. Sua missão teria chegado a um fim violento perto da atual Chennai, onde ele foi perfurado por lanças por se opor a práticas religiosas. O que o motivou a viajar tão longe e como sua história sobreviveu por 2000 anos em uma terra tão distante? Fontes históricas. A evidência principal é a tradição oral e escrita dos próprios cristãos de São Tomé, uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, além de textos apócrifos como os Atos de Tomé. Outro apóstolo cuja jornada o levou para o leste enfrentou um dos destinos mais brutais já registrados. Dossiê: Bartolomeu. Missão: frequentemente associado a uma missão na Armênia.
Relato da morte. A tradição, relatada por historiadores como Eusébio, conta que ele teve grande sucesso na sua pregação, convertendo até mesmo o rei local. Isso provocou a fúria dos sacerdotes de outras religiões que o condenaram a um fim terrível. Ele teria sido esfolheado vivo e em seguida decapitado, um ato de crueldade extrema destinado a apagar sua mensagem. Fontes históricas. Tradição antiga da Igreja, particularmente forte na região da Armênia, que se orgulha de suas raízes apostólicas. Para outros, as pistas históricas se tornam mais turvas, com diferentes tradições competindo entre si. Dossiê, Mateus, missão. Relatos o colocam pregando em lugares tão distantes quanto a Etiópia e a Pérsia. Relato da morte. Uma das tradições mais populares diz que ele foi martirizado na Etiópia, morto à espada quando celebrava no altar. Outras falam de um fim na Pérsia. Fontes históricas. As tradições são múltiplas e por vezes contraditórias, o que destaca a dificuldade de rastrear cada indivíduo em um mundo sem comunicação instantânea. O mesmo acontece com apóstolos como Simão o Zelote e Judas Tadeu, cujos locais de martirização são reivindicados por diferentes regiões, da Pérsia à Armênia. O que vemos não é um registro perfeito, mas um mosaico de sacrifício. Para quase todos os 12 apóstolos, com a possível exceção de João, que a tradição diz que teria morrido de velhice, a história termina da mesma forma, com o martírio. Embora os detalhes de cada relato possam ser debatidos por historiadores, o padrão é inegável. Eles enfrentaram crucifixão, decapitação, lanças e torturas indescritíveis. A existência de comunidades cristãs antigas espalhadas pelo mundo, da Índia à Etiópia, que até hoje traçam suas origens a esses homens, é um testemunho poderoso do alcance de suas jornadas. O fim deles não foi apenas uma conclusão, mas a semente de algo que cresceria por milênios. Qual dessas jornadas te pareceu mais inacreditável? A história de qual apóstolo mais te surpreendeu? Compartilhe suas impressões nos comentários. Discutir essas narrativas nos ajuda a entender melhor o impacto profundo que esses homens tiveram no mundo. No final, o destino dos apóstolos nos deixa com uma verdade impactante. Independentemente dos detalhes específicos de cada morte, a mensagem coletiva de suas vidas é a de uma convicção tão forte que valia a pena viver e, em última instância, morrer por ela. Seu verdadeiro legado não está nas circunstâncias exatas do seu fim, mas na fundação duradoura que seu sacrifício ajudou a construir.